Olá, gente! Hoje chegamos então ao terceiro vídeo sobre matéria seca. Se você não assistiu os outros, é muito importante que assista. Hoje nós vamos tratar então de duas coisas. Primeiro, mostrar para vocês que os números, às vezes, quando as pessoas falam que, por exemplo, eu vou usar como exemplo o capiaçu que está no assunto do momento. Quando diz que o capiaçu baixa a sua proteína, nem sempre isso representa a baixa de proteína. No segundo momento do vídeo, nós vamos falar então de cálculos para ajuste de matéria seca. Então, para nós termos alimento, temos que ter matéria seca. Mas para ter silagem, você precisa ter uma porcentagem de matéria seca ideal. Exemplo, então, no capiaçu eu preciso ter uma matéria seca mais alta, mas eu tenho que colher ele em outro momento e ela está muito baixa. Então, eu tenho que fazer compensação. Então, nós vamos tratar de duas coisas nesse segundo momento, que é como é que eu faço a compensação, o que eu posso usar e principalmente as misturas que vão trazer mais proteína, mais nutrientes para a silagem. Ou seja, eu tenho uma silagem, de milho, de capiaçu, e eu preciso fazer uma alteração para melhorar ela ou para corrigir alguma deficiência nutricional daquele alimento, também vamos tratar. Certo, gente? Vamos para o vídeo então. Bom, pessoal, primeiramente então, nós vamos analisar a situação aqui tão comentada do capiaçu, que ele baixa a proteína. É verdade, ele baixa a proteína em porcentagem de concentração. Comunicado técnico 79 da Embrapa, página 4, tabela 2, gente. Temos aqui então, idade de corte, 50 dias, 70 dias, 90 dias, 110 dias. Então nós vamos tomar por referência o fato do capiaçu estar com 50 dias e o fato do capiaçu estar com 110 dias, onde a proteína despenca de 9,7% para 5,6%. Lembrando que essa porcentagem aqui não é da matéria verde, é sobre a matéria seca. Por outro lado, a matéria seca sobe de 9,3%, lá os 50 dias, para 19,7%. Então nós vamos para os cálculos. De acordo então com os dados que a gente tomou no comunicado técnico 79 da Embrapa, de uma pesquisa ampla e científica, nós temos então 9,3 de matéria seca e proteína bruta, que nós vamos ter então de 9,7. Isso nós estamos falando em 50 dias. Lá nos 110 dias nós vamos ter 19,7 de matéria seca, vai ter menos água. Mas a proteína bruta vai cair então para 5,6. Uma queda de 50%, caindo quase pela metade. Mas agora precisamos botar isso aqui na matemática e entender o que muda. A gente vai tomar por base, gente, 1 tonelada, 1.000 quilos. A gente tem que entender um pouquinho melhor isso. Nós tendo 1 tonelada de capiaçu, silagem, com corte 50 dias, tá? Isso é aproximado porque muda de solo para solo, isso eu vou falar para vocês no segundo momento depois. Então nós temos o quê? 9,3% dessa 1 tonelada é matéria seca. Então a nossa matéria seca, dividida por 9,3 aqui, nós temos 93 quilos. Como é que eu cheguei a 93 quilos? Bom, se 1.000 quilos aqui, em 1.000 quilos eu tenho 9,3%, em 100 quilos eu vou ter 9,3 quilos. Como eu tenho 1.000 quilos, tenho 93 quilos, tá? Então, a matemática aqui, para você chegar nisso, é calcular a porcentagem pelo peso total. Eu tenho 93 quilos de matéria seca, exatamente, menos de 10% de matéria seca, o resto é a água. Então você não tem alimento ainda. Porém, esse alimento está rico em proteína, 9,7, acima do milho. Isso representa, na segunda matemática que a gente vai fazer o cálculo, então, que a proteína de 93 quilos, eu também vou tirar a porcentagem 9,7, vai ser de 9 quilos aproximadamente. Tenho 9 quilos de proteína dentro de 93 quilos, tá? Então, é menos de 10% porque é 9,7. Esses 9 quilos eu tenho aos 50 dias. Agora nós vamos ver aonde que a coisa acontece. Quando eu tenho a mesma tonelada aos 110 dias, vai mudar o quê? Eu tenho 19,7 de matéria seca, diminuiu a água. Mas diminui também a concentração de proteína, que caiu para 5,6. Mas agora nós vamos calcular então a matéria seca, que de 1.000 quilos eu chego a 197 quilos. Antes eu tinha 93 quilos. Estou falando de matéria seca. Depois nós vamos falar de um outro fator que é mais importante que isso. Aqui eu tenho, dentro dessas 197 quilos, eu tenho 5,6% de proteína bruta. Tá? Nós estamos falando de proteína no primeiro momento porque as pessoas se preocupam demais com proteína.
Eu calculando 197 quilos a 5,6%, a minha proteína total vai ser 11 quilos. O que aconteceu aqui? Diminuiu a porcentagem, mas aumentou a quantidade. Então, calculando o que eu vou entregar para o animal de proteína, eu tinha 9 quilos na mesma tonelada lá atrás e eu tenho 11. Então, acreditem, você tem mais proteína com 110 dias. Ela cai em porcentagem. As pessoas, às vezes, falam tanto, mas não explicam, tá? Então, aqui está explicado. Todo esse dado aqui está aqui na página número 4, tabela 2. Página número 4, tabela 2. Tá passando para vocês também, vai aparecer para vocês isso aqui, assim como tá aparecendo para vocês na descrição, para quem quiser olhar na descrição, tem o link, você vai lá e confere. Aqui eu não passo para vocês imaginação, esses dados aqui estão lá. Vamos mais além agora. Vocês entenderam que vocês não perderam proteína, vocês ganharam proteína, tá? Então, se vocês ganharam proteína, vamos entender um pouquinho mais o quanto que a gente ganhou. E não ganhamos só isso não, nós vamos ganhar muito mais. Esse número aqui é apenas um número inicial para você entender o quanto que se ganha no crescimento. Se perde um pouco no crescimento de fibra junto, mas a proteína sobe. Nós estamos falando de proteína de primeiro momento. Gente, já falei para vocês que vocês já ganharam, né? Vocês já ganharam até agora 2 quilos por tonelada de proteína. Parece pouco, mas é proteína pura que nós estamos falando, né? Nós estamos falando em 9 quilos de proteína numa tonelada, 9 quilos de proteína. Na outra tonelada que nós temos aos 110 dias, nós temos 11 quilos de proteína. Você ganhou só 2 quilos de proteína. Não é muita coisa. Então vamos lá. Vamos entender que você não ganhou só isso. Lembre-se que o capim, lá agora, vamos partir agora para outra tabela. Página 3, tá? Lá do comunicado da Embrapa, tabela número 1. Tá? Aqui eu tenho idade de corte, eu tenho altura, produção de matéria natural, que é a matéria que você está picando, que é essa matéria aqui da 1 tonelada picada. E depois você tem ainda a produção de matéria seca. Você tem vários itens. Então vamos entender a diferença que essa tabela nos traz de uma outra ótica. O que eu tenho aqui nessa tabela? Primeiro, eu vou ter algo parecido com a nossa conta anterior. Porque aqui na minha conta eu tinha matéria seca de 9, pulei para 19. Então ela mais que dobrou. Isso vai estar aqui dentro dessa tabela da seguinte forma. Percebam que eu tinha 57 de matéria verde, e ela pulou para 112. Só que aqui não é matéria seca. Mas a matéria seca aqui atrás, que era de 5, ela pulou para 22,5 a 110 dias. Por quê? Porque o capim cresceu. O capim que só tinha lá na roça 5 toneladas de matéria seca, ele passou a ter 22,5 de matéria seca. São mais de 4 vezes mais matéria seca, mais alimento. Aí eu volto a calcular a proteína, para mim chegar a um cálculo que vai ser bem maior. Mas no campo anterior nós temos a produção de matéria verde, que ela dobrou. Tá? Eu tenho mais matéria verde, ela dobrou aqui, porém, ela não só dobrou, ela aumentou a matéria seca. Mas o cálculo de matéria seca já está aqui. Então o que nós vamos considerar? O incremento da matéria verde. Significa que de 54 eu passando a 112, com 108 eu já estaria com o dobro, né? Mas vamos considerar o dobro. Significa que aqueles 9 quilos que eu tinha, e agora aqui no nosso cálculo ele tem 11, é 1 tonelada. Mas o teu capim cresceu. Você tem 2 toneladas agora no mesmo lugar que você tinha 1. Então, a tua proteína passou para 22. De 9 para 22. E aí, diminuiu a proteína ou aumentou? Se alguém conseguir provar para mim que eu estou errado, eu já não faço mais nem vídeo. Vou parar de fazer vídeo. Porque eu estou usando dados aqui e calculadora. Então, veja bem, né? Vou explicar de novo. Você tem 2 quilos de incremento aqui, dados de uma tabela que está aqui, tá? Então você tem o cálculo matemático de quantos quilos é de proteína. Tem proteína de 9 quilos aos 50 dias, 11 quilos eu vou ter de proteína aos 110 dias. E ela vai aumentando, tá? Porque a matéria seca vai aumentando também. Por que eu tenho menos proteína? Na porcentagem, eu vou ter menos proteína, que é o dado que se divulga. A gente tem que falar em porcentagem. Só que nós temos que pensar que, além da porcentagem, nós temos que calcular todo o conjunto. Calculando o conjunto, nós chegamos a 2 quilos a mais. Porém, de 50 para 110 dias, o meu capim passou de 2,4 para 4,1 metros. De 2,40 m para 4,10 m. Isso dentro dessa tabela, dessa pesquisa. Vai ter variantes. A minha matéria verde, que estava na composição aqui, eu tinha lá nos 50 dias, eu tinha essa 1 tonelada aqui só. Porém, ela dobrou. Eu tenho agora 2 toneladas no mesmo lugar lá onde tinha 1, eu tenho 2. Então,
Lá dentro do meu cultivar, eu tinha então 1 tonelada aqui que tem a base, gente. Eu não vou tirar 22 quilos da próxima tonelada de baixo, entendeu? Aqui eu vou falar em 2.000 quilos agora, para vocês entenderem e não dizer que eu estava errado. Olha bem, no primeiro dado que eu passei para vocês, eu tinha 1.000 quilos, tenho 11 quilos de proteína. Continua 11, não mudou dentro de 1.000 quilos. Só que eu ganhei mais 1.000 quilos de matéria verde. Consequentemente, esse cálculo aqui ele vai dobrar. Aqui não dobra, porque 50 dias é 50 dias, você tem 1 tonelada. Aqui dobrou para 2.000 quilos, por quê? Porque 2.000 quilos aqui vai duplicar também aqui. O que acontece? Eu tinha 1 tonelada naquele mesmo lugar, cresceu, aumentou o peso da matéria verde, consequentemente eu tenho 2.000 quilos aqui. Esses 11 quilos aqui, eles vão se multiplicar por 2 também e vão passar a 22 quilos. Então eu tenho muito, mais que o dobro de proteína nesse momento. Mas a proteína não é tudo, gente, não é tudo. Então o que acontece? Na mesma proporção, seguindo a mesma lógica, nós temos o NDT. O NDT, ele vai também ter uma multiplicação parecida. Isso vai estar lá na tabela número 2, página 4. Aqui o último item, NDT. O que acontece com o NDT? Ele cai também, ó. São nutrientes. Você tinha 50% e o NDT é a energia que tanto se fala. Tu tinha 50%. Caiu para 45,6%. Então você perdeu mais ou menos 10%. Que é diferente da proteína que você perdeu metade quase. Ela caiu quase para metade do que tinha. Então aqui você vai sentir muito menos a perda do NDT e ele vai aumentar muito mais a quantidade dele. Então você tem muito mais nutriente, muito mais proteína. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que aumenta a fibra. Aumenta a parte não digerível, mas a proteína você aproveita. A parte não digerível, ela vai ser excretada, ela vai gerar uma ruminância maior, mas você continua ganhando. Então, para que fique claro para todo mundo, eu quero que vocês entendam que esses cálculos são feitos a partir de dados. Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui, eu estou apresentando agora dados e o site, para que não venha ninguém lá, como está acostumado a aparecer os engraçadinhos, que acha que sabe demais. Eu não sei nada, né? Eu não sei nada. Eu pego os meus estudos e apresento aquilo que eu estudei, ou eu pego o estudo dos outros e apresento para vocês. Estudo sério, estudo feito, não o que eu acho. Já disse para vocês, eu não trabalho com boato, eu não trabalho com o que eu acho, eu trabalho com o que é fato. Aqui nós temos fatos, nós temos pessoas que trabalharam, pesquisa ampla de mais de ano e que chega a um resultado que foi feito inúmeros testes. Então assim, o pessoal da Embrapa não vem contar a historinha para vocês, nem eu. Então vamos lá, vamos passar ao segundo assunto que é o cálculo. Então vamos calcular agora a outra questão, cálculo da matéria seca para fazer uma dieta. Bom gente, avisando, né? Não vai lá nos comentários querer discutir cálculo de matéria seca. Faz um vídeo e mostra pro povo que eu tô errado, tá? Não vem lá no comentário que eu vou bloquear. Se você não sabe fazer cálculo, se você não vai contestar todas as entidades que nós vamos falar aqui, vai fazer um vídeo e vai mostrar para as pessoas que você tá certo. Não adianta mostrar para mim, né? Eu trabalho naquilo que eu sei e naquilo que eu me baseio em fatos. Se você tem opinião diferente, se você quer se basear em outros fatos, que não são os fatos que a gente trabalha no dia a dia verídico, instituições consagradas, aí você faz assim, você vai lá, entendeu? Faz um vídeo e apresenta para as pessoas a sua opinião, o seu jeito de enxergar a coisa, certo? Recado dado. Gente, vamos para o segundo assunto. No assunto 2, que eu prometi para vocês, nós vamos fazer um cálculo então aqui para nós ou equalizar um capim, uma matéria seca, ou também melhorar a dieta. Então, para que serve isso? Bom, Ricardo, eu quero cortar meu capiaçu lá mais cedo. Eu quero cortar ele com 50 dias para me aproveitar mais proteína e tal e tal e tal. É o que eu mais ouço, gente. Não adianta. É água. Você não tem matéria seca. Você tem que pensar na matéria seca. Lembra o que é esse vídeo, o que é 3 vídeos que nós estamos conversando? Matéria seca. Então não adianta você pensar que o capiaçu tem mais proteína lá, mas ele tem muito água. E a matéria seca é pouca. Então tudo que eu falei agora anteriormente, provando que matéria seca é o que vale, ia botar pelo chão. Não. Você chegou lá na hora de colher, tá com 110 dias, tá no melhor momento, mas a tua matéria seca não chegou no tempo certo. Até nós falamos antes em 19, menos de 20%. Para você fazer uma silagem boa, você tem que ter matéria seca um pouco mais alta. No mínimo, assim, para nós falar numa segurança, 22%.
Se você fizer com menos, vai dar fermentação errada e vai perder o alimento. 90% de certeza que vai perder o alimento abaixo de 20%. Então não dá para fazer silagem. Qual é o caminho? Você pode fazer a murcha, que a gente já falou em vários vídeos, né? Fazer o pré-murchamento, que é cortar ele e deixar enxugar. Ou você não tem esse tempo, não quer fazer essa mão de obra, então você tem que fazer a correção. Bom, primeiramente nós vamos usar um caso, então uma correção com fubá, milho moído. Então aqui eu tenho os dados que eu vou passar para vocês. Quando a gente fala em fubá, nós temos de matéria seca, aqui ó, site da Agroceres Multimix, tá passando aí. Matéria seca então do milho, tá, em grão ou moído, fica em 87,91. Isso aqui é variante, gente, tá? Então vai chegar a 90, 92, existe variação. Nós vamos tomar por base essa quantidade aqui a 90% de matéria seca, 90% considerando o milho. O fubá, né, que é milho moído. A matéria seca do seu capim estava, conforme o relatório da Embrapa, ali a 19,7. Está em 110 dias, vamos considerar que você está aqui conforme a tabela 2, aqui em 19,7. Então o que acontece? A tua matéria seca, ela precisa subir. Vamos tentar então fazer o cálculo e entender o que acontece quando eu coloco 5% de fubá. Vamos lá. A nossa matéria seca então está em 19,7. Nós precisamos multiplicar para chegar ao cálculo aqui da inclusão de 5%. Eu tenho que lembrar que a matéria seca de 19,7 matéria seca e o fubá nós temos 90% de matéria seca. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar o primeiro por 95% da composição, que é o que ele vai ter. Então eu faço 0 vezes 0,95 ou 0,95. Tá? Vírgula ou ponto não altera o resultado. Você vai chegar a 18,71. Então a tua matéria seca dentro de 90% 95% da mistura vai ser 18,71. Agora eu vou calcular o fubá. Vou pegar os 90, número 90, que é o 90%, vezes 0,05 ou 0,05. Eu vou ter 4,5. Então, o que eu tenho aqui? Ele vai agregar, para mim, 4,5% de matéria seca. Então, eu tenho a matéria seca que é do capiaçu, mais a do fubá, somei, deu 23,2. Está aceitável para fazer silagem. Significa que eu melhorei duas situações. Aí vem a segunda situação. O que acontece? Aqui eu estou falando em correção para você conseguir fazer silagem. Mas o fubá não serve só para isso. Agora você vai entrar naquele patamar que todo mundo tanto sonha em proteína. A proteína do capiaçu, lá aos 110 dias, conforme a tabela 2 aqui, 5,6%. E o fubá tem 9,1% de proteína bruta, tá? Site do Movimento Agro, tá? Tá passando aí. Fubá de milho, 9,01. Quando eu tenho, aqui eu tenho uma porcentagem, vou pegar uma outra para vocês aqui, ó, 9,01. Aqui, ó, no outro site eu tenho 9,05 e assim por diante. Tem variações, os números não são exatos, eles têm uma variação pelo cultivar, pela terra, pelo nutriente que você entregou, né? Pelo fertilizante a mais ou a menos, tem uma série de coisas, né? Mais chuva, menos chuva, tudo vai alterar números. Então vamos falar de números que não são exatos. Não tem como ser exato se nós temos variantes. Mas vamos falar da parte exata desses números variantes, então. Complicou? Não complicou muito, não. Vamos lá. A proteína, então, que nós tínhamos aqui, nós vamos fazer a mesma conta. A proteína do capiaçu vezes 0,95 ou 0,95, o fubá, então, 0,05. Com esse cálculo, nós temos, então, 5,32 de proteína vinda do capiaçu, mais 0,45 aqui de proteína vinda do fubá. Nós temos o quê? 5,77 de proteína. Aumentou muito? Não, tinha 5,6. Não fez aquela diferença, afinal de contas nós estamos falando de 5% de fubá. Ah, você quer proteína? Ok. No próximo exemplo aqui eu vou trazer proteína de monte para vocês. Só um pouquinho. Vamos terminar isso aqui para você chegar na proteína que vocês tanto sonham, então. Não é todos, né? Mas tem muita gente que pensa que proteína é tudo, já falei que não. Qual é o ponto forte, então, que nós temos aqui? Gente, nós não temos só o ponto forte na proteína. Nós temos aí acréscimo de 5% do amido que veio lá daquele amido, desses 5% de fubá, nós vamos ter de amido aqui, ó, 72% de amido. Então, esse amido vai entrar na tua composição, na tua silagem lá na frente. Tá? Tu vai ter no milho o NDT, tá? Que são os nutrientes, ele tem 85%. Lá no capiaçu,
tu vai ter no 110 dias 45, tu tem mais que o dobro. Então isso tudo vai agregar. Então você não está aumentando apenas um ingrediente, está aumentando vários ingredientes, melhorando o produto. Virou milho a tua silagem? Não, não virou milho. Não virou milho, porque milho é milho. E nós estamos falando em capiaçu com aditivo, é capiaçu com aditivo. Cada formulação vai ter uma característica própria que vai ser a balança dos nutrientes, a balança da proteína, que é um deles, versus todos os outros. NDT, né, aumento ou diminuição de fibra, tem um monte de coisa entrada aqui. Agora vamos falar então se você quer proteína. Caso número 2. Se você está em busca de proteína, tá, uma silagem proteinada, você vai usar soja, farelo de soja. Então vamos lá, para vocês entenderem. Nós temos o site da Movimento Agro, que é essa tabela que está aparecendo para vocês, tá? Nós temos algumas comparativas. Nós temos uma casquinha de soja que é mais barata, né? Mas se você quer realmente proteína, a casquinha de soja vai ter 12 e o farelo de soja vai ter 48. Isso é mais ou menos, tá? Isso tem variações. Aqui na tabela também vocês vão ver na tabela o que temos de fibra, energia, tá? Então se tu vai pegar, por exemplo, a energia, que é o NDT, o fubá de milho tem 8% a mais do que o farelo de soja, NDT. Por outro lado, o milho vai ter apenas, no melhor cenário, aqui, como falar em 9% no farelo de milho, é falar num número muito alto, tá? Não é qualquer milho, tem milho que chega a 5 e pouco, tá? Então, o milho tem variantes, já vou mostrar para vocês que a soja também tem variantes. Então, nós temos 9 contra 48. Nós estamos falando agora em agregar proteína, além de nós tirar a falta de matéria seca. Então, vamos começar a falar da mistura, gente. Aqui na mistura que nós vamos fazer agora, nós vamos usar 10%, se querem proteína, então é bastante proteína, tá? Nós vamos usar 10% de farelo de soja. Hoje eu não sei como é que tá exatamente os valores, tá? Então eu tenho que ver o que é melhor para você, né? Se você de repente usar 10% de farelo de milho, vai mudar a composição, vai melhorar aquilo que eu apresentei agora há pouco, ou se você vai para o farelo de soja. Então, farelo de soja é para quem precisa de proteína. Ele tem muita proteína. Se você não precisa tanta proteína, pode usar a casca de soja. É melhor do que vai dar mais proteína do que o próprio farelo de milho. Então, nós vamos pegar os dados do site Movimento Agro e vamos comparar aqui agora, então, juntamente com a Embrapa, para nós formular aqui a nossa dieta para ter uma alta proteína. Vamos lá. No capiaçu eu tenho 19,7% de matéria seca e no farelo de soja eu tenho 90%. Então tem uma outra tabelinha que está aparecendo para vocês, a fonte também está ali junto, tá? Onde vocês vão ver que na primeira linha lá em cima, destacada, vocês vão ver que a matéria seca da primeira linha, ela tem uma variante de 89% até 95% de matéria seca. O que muda aqui? É o tipo de soja. Aqui nós temos dados então de projeto científico, tá? Feito com várias testagens. Então cada uma das testagens desses farelos de soja aqui são diferentes. Então nós temos até o número 5 é farelo. Veja que vai parecer 89 até 90,3. Lá no penúltimo item nós já temos a soja inteira. E lá no último é uma soja melhorada. Então, para vocês entenderem por que lá atrás dá tanta diferença, tá? A primeira soja lá atrás, que é a soja INT, a penúltima então, ela tem mais de 2% a mais porque ela foi tostada, ela foi aquecida, foi reduzido mais ainda a água dela. A outra de trás, ela passou por mais um processo ainda, ela teve um melhoramento, então você vai tirando cada vez mais água e concentrando o alimento. Por isso que elas têm parâmetros diferentes. Então os parâmetros aqui de trás eu não posso comparar quando eu falo de um farelo de soja. Vamos aqui as diferenças aqui. A proteína, ela vai de 46, 47,3, 48, 47. Então ela também tem variação, tá? Então esses dados aqui têm variação. Nós vamos tomar por base, então, o dado mais usado, que é 48 até 49. É a soja mais conhecida. Então, aqui tem vários tipos de soja, mas é a soja mais conhecida que mais se usa. Tomando por base isso, fazendo a mesma matemática de antes, nós vamos ter, então, aquela matéria seca que nós tínhamos, então, com 19,7, fazendo a nossa conta aqui inicial, nós vamos ter, no capiaçu, nós vamos aproveitar 17,73 de matéria seca e vamos trazer, então, com 10%, 9% de matéria seca para dentro da mistura. Então, inicialmente, a gente tinha 19,7 matéria seca, tá? Quando a gente entrou o farelo de soja, nós chegamos com aquele acréscimo a 26,73. Gente, é perfeito. Ah, vai achar que está muito seco? Não está seco não, estamos falando aqui de silagem de alta qualidade.
A umidade aqui é a água e ela vai trabalhar perfeito. Se não tivesse problema com essa porcentagem aqui, que tem gente que fala, esse cabeçudo tem que ser 20%. Não, 20% vai estragar. Então aqui, ó, 26,73 é alto, mas não é tão alto. Milho trabalha em 30%, 35%. Estraga milho? Não estraga. Então, calma aí. Vamos lá, vamos ao que importa. Proteína. A tua proteína inicial lá no Capiaçu era 5,6. Tu vai usando 10% daquela proteína do farelo de soja, você vai multiplicar por 0,1, a matemática é a mesma, não vou gastar o tempo de vocês fazendo matemática novamente. Então eu tinha 5,04, que é o percentual que nós temos de Capiaçu, mais 4,89% de proteína vindo daqueles 10%. O que eu tenho? Eu pulei daquele número inicial de 5,6 aqui, ó, eu pulei para 9,93. Tá entendendo o que é isso? Você ganhou 4,6% a mais de proteína. Isso aqui é mais barato que silagem de milho. É igual? Não é igual. Silagem de milho é silagem de milho. Estamos falando de silagem de Capiaçu para chegar no resultado bom de proteína. O que falta aqui então, Ricardo? Gente, não tem amido aqui, né? Tem só o amido aqui da soja. Você não tem o mesmo NDT, você não tem os mesmos nutrientes. Então o milho tem o resultado. Mas o milho é bom sozinho, então ele é o melhor? Não, ele não é o melhor. Ele tem o conjunto de boas características que faz dele um alimento semi-completo. Lembre-se, semi-completo, ele não é completo. Mas você tem mais alimento. O teu Capiaçu produz mais. Ele produzindo mais, com uma maior produção, você entra no fator de economia. Porém, ele te gera mais mão de obra. O Capiaçu para colher e tudo tem uma certa mão de obra a mais. Então, gente, a gente consegue ter um bom resultado. Eu estou usando o Capiaçu como nesse momento como exemplo, porque o Capiaçu ele é o mais falado agora. Mas tem vários capins que você vai fazer a mesma matemática. Você vai pegar o quanto que ele tem de proteína, você vai pegar quanto que ele tem de umidade, matéria seca no caso, e você vai criar uma formulação do jeito que você quer. Você quer focar na proteína, você precisa de proteína, você trabalha com leite, vai pela proteína. Você trabalha com engorda, vai no carboidrato. Então assim, ó, existem tabelas hoje, essas que eu apresentei para vocês, ó, vou pegar essa aqui como referência nessa nossa última. Ela tem toda a referência da soja. O que na soja é cada um dos alimentos, tá? Então, tu tem a proteína, depois tu tem a caloria aqui embaixo, ó, caloria por quilo. Então, tu tem tudo aqui, ó, FDN, FDA, FB, né? Então, são tudo itens. O amido tá aqui, o cálcio, o potássio, zinco, cobre, ferro, você tem tudo. As tabelas estão aí para ser usadas. Então, isso aqui tudo é uma composição de um único item. A soja hoje, que a gente está falando agora na mistura de soja, ela é a mais usada, gente. Ela é mais usada hoje para qualquer produto que você conheça. Então é importante que você entenda a diferença entre soja e milho, a diferença entre um capiaçu e uma silagem de milho, porque isso é muito importante. Matéria seca é tudo. Porque não adianta nós falar de água. Nós vamos falar, o capiaçu, né? Eu vou deixar ele murchar com 50 dias que tem mais proteína. Lembre-se, tem mais água. Não vai resolver nada. Não vai mudar nada. Você está dando água para o animal. Eu vou cortar e dar no coxo que é melhor. Está dando água para o animal. Entendeu? Tá errado? Não. Se você tem o capiaçu perto, pode dar no coxo, dá no coxo. Dá menos mão de obra. Você não precisa fazer a silagem, esperar. Silagem que nós estamos falando, reserva estratégica. E quando a gente fala em reserva estratégica, tem que entender de matéria seca. Quando você vai tratar no coxo, esquece matéria seca para tratar no coxo. Pensa em olhar o que tem de proteína. Porque a matéria seca, ela vale para fazer silagem. Isso que é o importante, pensar na silagem. Mas a matéria seca no coxo também às vezes importa. Porque você tem que ver quanto de proteína está entregando para o animal. Ou quanto que tu está entregando de alimento para ele e quanto que é a água. Então, quanto mais o alimento tem menos água e mais alimento, mais ele vai engordar, mais ele vai dar leite. O leite tem água? Tem. Mas a água você pode dar da torneira. Estamos falando que não precisa você pegar, dar um monte de alimento para dar água para ele, né? Então, às vezes a pessoa tem uma certa confusão. Gente, semana que vem, então, no sábado, daqui uma semana, o vídeo vai ser ainda um vídeo sobre o capiaçu. Aquela situação onde está pendoando, onde está brotando na parte superior e você não sabe se corta ou não corta porque você está no estado que tem inverno, está frio, o frio fez pendoar, ou se foi a seca que fez pendoar. O que eu faço ali quando o capiaçu ele não está tendo um crescimento regular, ele está tendo algum tipo de problema, corta, não corta, quando corta, o que faz? Esse é o vídeo da semana que vem. E eu aguardo com vocês e que Deus proteja todos vocês e as suas famílias.